Meus amados irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD inovadora, Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Hoje nós temos aí uma lição maravilhosa, uma lição abençoada, que é a lição de número 8 da nossa revista da Escola Dominical. Só lembrando, mais uma vez, que nós estudamos a Bíblia, nós fazemos um estudo sistemático da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o roteiro desse estudo é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, tá bom? Então, a lição de hoje é a lição de número 8, Hebreus capítulo 11, nós já estudamos do capítulo 1 da Epístola aos Hebreus até o capítulo de número 10, e hoje nós vamos estar estudando o capítulo de número 11. Compartilhe essa live, dê aí o seu like, o seu joinha, tá bom? Nos ajude a divulgar esse trabalho para nós alcançarmos mais professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, abençoando as EBDs aí espalhadas na nossa cidade, cidade de Belém, no nosso bairro do Bengui, e aonde nós estivermos chegando aí com a palavra de Deus. Tá certo? Na terça-feira nós estaremos colocando resumão aí da nossa lição no YouTube, e nós convidamos também você para visitar o nosso canal, para você ir lá na EBD Inovadora, é só você jogar lá EBD Inovadora, já vai cair direto lá no nosso canal, e aí você se inscreve, você comenta, participa conosco, e junto nós vamos construir aí uma EBD inovadora em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos? O assunto da lição de hoje é a galeria dos heróis da fé. Que assunto maravilhoso, que coisa grandiosa, maravilhosa esse assunto que nós vamos estar estudando, que é a galeria dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus. E nós temos 3 objetivos da lição. O primeiro é compreender a natureza da fé. Nós vamos falar sobre fé, heróis da fé, o poder da fé, não é a eficácia da fé. E aí, o primeiro ponto da nossa lição, e atrelado a esse primeiro objetivo, é compreender a natureza da fé. O segundo objetivo é conhecer os heróis da fé. E o terceiro objetivo da nossa lição é exaltar e a recompensa da fé. Esses são nossos objetivos e nós precisamos iniciar, se você puder iniciar a sua aula no domingo, você pode já iniciar interagindo com seus alunos, pedindo com que os alunos se expressem na classe, não é, acerca da fé. Se eles conhecem os heróis da fé, se eles já alcançaram algum milagre pela fé, e aí você dá essa oportunidade já para interagir com o seu aluno, deixar a lição mais dinâmica, mais interativa, e todos crescerem juntos para a honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Então essa é a dica, né, da nossa lição de hoje. Nosso texto áureo diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A verdade prática nos diz assim: a fé conecta o homem frágil ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Olha só, a fé é importante porque o comentarista já começa aqui, irmãos, como dizem, né? Ele já chegando, dizendo o seguinte, que a fé, ela é esse elo que vai conectar o homem, né, que é limitado, que é frágil, a esse Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá para o primeiro ponto, meus irmãos. Nós vamos falar no primeiro ponto sobre a fé. E o objetivo, né, atrelado a esse ponto, é compreender a natureza da fé. E para isso, para nós termos essa compreensão melhor, nós vamos estar falando 3 subtópicos. Primeiro, a definição de fé, Hebreus capítulo 11, verso 1. O segundo, a origem da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 2. E o terceiro, o poder da fé. Se nós conseguirmos passar isso para os nossos alunos, a gente vai ter alcançado, então, o nosso objetivo, que é fazer que todos compreendam a natureza da fé. Entendido? Então, vamos lá. Olha, o primeiro ponto, nós vamos tratar sobre a fé. Hebreus capítulo 11 e o versículo 1 nos diz assim: ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, o primeiro tópico desse ponto que nós vamos estar tratando da fé é nós fazermos com que o aluno entenda e tenha na sua mente, no seu coração, a definição da fé. E aí o comentarista da nossa lição, ele coloca algumas definições aqui. A primeira delas, né, que a gente vai observar, a primeira definição diz o seguinte: a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer, né, que Deus faz. Então, a fé não está evidenciada só no fato de se conhecer, de saber que Deus pode fazer algo em seu favor, em favor da sua família. Não, ela está evidenciada em saber que Deus quer, que Deus faz, que Deus, Ele é o Deus eu sou, o Deus de já. Então, a evidência da fé está nisso. E essa é a primeira definição que o comentarista coloca. A segunda é que a fé em Jesus ri das impossibilidades. Então, olha só, para definirmos, né, para nós compreendermos essa definição da fé, está bem claro que a fé em Jesus é rir da impossibilidade, porque não existe impossibilidade para aquele que tem fé. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então, quando você tem fé, você tem esse Deus que é o Deus do impossível. Então, não existe impossibilidade para quem tem fé. A terceira definição de fé que o nosso comentarista coloca é que a fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Então, um ser insignificante, mas que através da fé está conectado com esse Deus onipotente, com esse Deus criador de todas as coisas. Que bênção, não é? Que maravilha. Olha, irmãos, a fé, ela é ilustrada em todas as circunstâncias. Nós podemos ver a fé sendo evidenciada em todas as áreas da nossa vida, em toda circunstância. Por exemplo, nas perseguições que nós sofremos, nas perseguições que as pessoas sofrem, ali está evidenciada a fé. Para você suportar as perseguições, precisa de fé. E a Bíblia é clara, quando ela diz, olha, no mundo você vai ter tribulação, no mundo você vai ter aflições. Então, esse é o momento que o ser humano ele evidencia a sua fé. Pode aí, nesse quesito, evidenciar a sua fé em Deus, suportando as perseguições. Mas não só na perseguição, é em toda circunstância da nossa vida, nas privações, na dificuldade, na pobreza. Então, observe que em todo momento da nossa vida, nós temos que evidenciar a nossa fé. Em toda circunstância, nós precisamos evidenciar a nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. Em efeitos poderosos, os milagres, também nos sofrimentos diversos. Toda a nossa vida, ela pode ser evidenciada através da fé. Como nós vencemos as dificuldades? Através da fé. Como nós vencemos as perseguições? Através da fé. Como nós alcançamos os feitos poderosos de Deus? Através da fé. A salvação é através da fé. Então a fé deve estar vinculada à nossa vida, é o elo que vai unir o homem, como nós já vimos, limitado, o homem pecador, é o elo que vai ligar esse homem ao Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. E aí nós finalizamos esse primeiro tópico dizendo o seguinte: não podemos retroceder. Como os irmãos ali, quando o autor aos Hebreus escreve, os irmãos estavam querendo voltar à antiga aliança, retroceder, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daquele da fé que avança para frente, que avança para o futuro, que tem entrada ao santíssimo lugar pelo sangue do Cordeiro. Então, não podemos retroceder nem abandonar a Cristo. Nós devemos sim enfrentar os problemas e vencê-los pela fé em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E a fé sustentará o crente em todas as situações da sua vida. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro ponto que nós tratamos sobre essa definição de fé.
né? E a melhor definição de fé é aquilo que a palavra de Deus diz no versículo 1, que é que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é a garantia que você vai receber aquilo que agora você não está vendo, mas que já é aí a garantia para você. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá para o segundo item da nossa lição. O segundo item, né, da nossa lição é a origem da fé. Olha só, aí a gente vai para o versículo 2 agora, que diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira fé, ela é gerada pelo Espírito Santo no coração do crente através da palavra de Deus. Romanos 10, capítulo 10, versículo 7. Aonde se origina a fé? Como nós podemos iniciar a nossa fé? Qual é a fonte da fé? Né? A gente observa, meus amados irmãos, que infelizmente algumas igrejas têm colocado a sua fé naquilo que é palpável, naquilo que é visível. Né? A gente observa, muitas igrejas aí têm depositado a fé e direcionado a fé dos irmãos para o óleo, né, para um objeto, né, uma vassoura, é algo ungido. Então as pessoas vão colocando a fé naquilo que é visível, naquilo que é palpável, mas isso não é a fonte de fé, isso não é a origem da fé. Qual é a origem da fé? É aquela criada pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. A fé tem raízes e frutos provados na vida dos antigos, dos patriarcas como Enoque, Abel, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e os demais exemplos relatados, né, que está aí nesse capítulo 11, que é a galeria da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Aí nesse versículo 2 a gente observa, né, que a fé, ela é a certeza das coisas. E literalmente significa servir de escora ou sustentar. Essa fé, essa certeza que tem origem com a palavra de Deus, ela traz esse significado de escora, ou seja, o crente está sustentado, ele está alicerçado. Aquilo que sustenta o crente, essa fé, nós podemos fazer o paralelo aí com uma casa. A fé é para o cristão aquilo que o alicerce é para a casa. Bendito seja o nome do Senhor. Então a fé é essa escora que dá segurança, que dá confiança, para nós continuarmos aí então com firmeza, né, na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então esse tópico nós finalizamos dizendo o seguinte: o que é a origem da fé? Olha, escute bem e passe para os seus alunos no domingo, tá bom? Não deixe de confrontar o aluno com essa palavra. Qual é a origem da fé? A obediência à palavra de Deus. É a palavra de Deus, é ouvindo a palavra de Deus que vai gerar fé no coração do aluno. Ele obedecendo essa palavra, a fé que será gerada é uma fé verdadeira, não num objeto, não em algo visível, mas em algo invisível. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, a fé é confiar nas realidades invisíveis de Deus e não nas coisas visíveis deste mundo. Então, é naquilo que não vemos. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós temos um costume de colocar a fé dos irmãos, né, a fé dos ouvintes em algo palpável, em algo material, nós tiramos a fé que deveria estar centrada no Senhor Jesus. E ela passa a ser colocada nos objetos. E eu quero encerrar esse ponto só dando um exemplo aqui. Uma certa vez na igreja, pastores, um obreiro, ele entra na secretaria e aí ele começa o óleo, e era um desespero pelo óleo, né? E alguém olhou, mas o que é que está acontecendo? Não, óleo, porque tem alguém ali possesso. Então ele estava vidrado no óleo.
como se o óleo fosse repreender o demônio. Então essa é a dificuldade quando nós colocamos a fé em objeto. Não precisamos colocar a fé em objeto. A origem da fé é a obediência na palavra de Deus. E se nós entendermos isso, se alguém se manifestar, o que nós vamos fazer? Procurar o óleo, a vassoura ungida, o martelo da justiça, o sal de Israel? Não, é no nome do Senhor Jesus. E é essa certeza que nós devemos ter, porque a fé é originária da obediência à palavra de Deus, gerada no coração de cada crente através do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, o terceiro tópico, né? Está falando da fé e temos que compreender a natureza da fé. E o terceiro ponto é o poder da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3. E aí nós vamos para a nossa Bíblia, ler o versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, né? Ou não são aparentes, das coisas que não existiam. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse ponto aqui é muito importante. Ninguém, nenhum ser humano, nenhuma pessoa estava presente no ato da criação para observar a formação do mundo. Deus falou para Jó o seguinte: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Porque Deus faz essa pergunta, porque ninguém estava ali presente quando Deus começa a criar as coisas visíveis, quando Deus começa a criar o mundo, quando Deus começa a criar este mundo físico, visível, não existia ninguém. Então, observe só, o homem, o ser humano, ele deve confiar no que Deus revelou sobre si a respeito da criação do universo e da sua formação do mundo. Então, se não tinha ninguém presente no ato criativo de Deus, quando Deus cria aquilo que nós vemos hoje, o que nós precisamos fazer? Confiar nesse Deus, confiar na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus criou o mundo de tal maneira que o homem pode entender sua origem somente pela fé. Deus fez o mundo por seu comando, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, diz a palavra de Deus. O autor aos Hebreus, ele traz agora no coração dos irmãos aquilo que está registrado lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, quando Deus cria a terra. E não tinha ninguém lá presente para testemunhar, mas nós precisamos agora o quê? Acreditar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí há um problema aí, porque o homem moderno, ele não acredita na palavra de Deus em relação à criação. Na realidade, ele não acredita nem em Deus, ele prefere acreditar na teoria da evolução, na teoria da reencarnação, do Big Bang. Eles acham que isso por si só já resolve o problema. Mas não resolve. Por que não resolve? Se o nome já diz teoria da evolução, então é algo que não pode provar. Ele estava lá quando ocorreu a evolução, ele viu quando isso começou a se desenvolver. Existem várias teorias. Não existe várias teorias de alguém que não quer acreditar ou atribuir a Deus o poder, né, esse poder criador que trouxe à existência aquilo que hoje nós vemos. Existem muitas teorias que na eternidade a matéria já existia, porque não poderia surgir nada sem que houvesse a matéria para gerar energia e assim gerar também o material, gerar matéria. Existem várias teorias também, né? Mas o que é isso? É o homem moderno tentando desacreditar da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para nós, para o cristão, é muito mais fácil acreditar na palavra de Deus, que é inerrante, que Deus criou, né, de si mesmo. Esse Deus que é o Deus criador, criou dele mesmo todas as coisas com o poder da sua palavra, como diz a palavra de Deus. E nós
ficamos com a palavra de Deus. Não acreditamos na evolução, porque também é só uma teoria que não pode ser testada, não pode ser acompanhada, então é somente uma teoria, mas precisa de muito mais fé para acreditar na teoria da evolução do que acreditar na palavra de Deus. Então, nós ficamos com as Escrituras. Nós, pela fé, acreditamos no Deus das Escrituras e nesse Deus Criador que se revelou, e assim, através desse poder criador de Deus, está sustentado também a nossa fé, acreditando que Deus ele trouxe à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui nós finalizamos o primeiro ponto, que nós vimos sobre a fé, e o propósito de nós alcançarmos nesse primeiro ponto é justamente a natureza da fé. E nós vimos a definição de fé, a origem da fé e o poder da fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos passar para o pastor Evandro, que ele vai estar vendo aí o segundo ponto da nossa lição, mas continue nos acompanhando, continue conosco. Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando nessa transmissão. Nós vamos dar continuação nesse estudo maravilhoso sobre a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Nesse primeiro subponto, o autor da epístola fala sobre Abel, Enoque, Noé e Abraão. O que é interessante aqui é que, em relação, por exemplo, a Abel, ele é o primeiro herói da fé, como o comentarista diz. E ele abre essa galeria de citações desses heróis da fé. E o que chama a atenção aqui, o comentarista faz esse comentário, é que, no tocante a Abel, ele diz assim, que nesta relação, Abel deu uma oferta, né? Ele fez uma oferta, e foi isso que chama a atenção no quesito em relação a Abel. Capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, no verso 4, ele fala da seguinte maneira, que Abel alcançou um testemunho de que era justo. Ele alcançou um testemunho de que era justo. Então, essa qualidade da fé de Abel, ela está ligada à sua conduta, ao seu jeito de ser. Tanto é que o próprio autor da epístola, da primeira epístola de João, lá no capítulo 3, versículo 12, ele diz que, comparando Caim com Abel, ele diz que as obras de Caim eram más, e a de seus irmãos, e a do seu irmão eram justas. Ou seja, essa questão da fé relacionada, por exemplo, a Abel, ela passa muito pela forma de Abel proceder, pelo jeito dele encaminhar a sua vida, pela forma como ele dirigia a sua vida. E tanto é que quando ele oferece essa oferta ao Senhor, Caim também ofereceu. E o que girava principalmente nessa questão de ofertar ao Senhor entre aqueles dois irmãos, era a questão da qualidade de vida que Abel tinha, do jeito que ele procedia. Foi por isso que ele foi aceito. No segundo exemplo que a gente tem aqui, Enoque, por exemplo, ele andou com Deus e já não era. Gênesis capítulo 5, versículo 24. E falando sobre Enoque, o autor da epístola diz lá no verso 5, da seguinte maneira: ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Se você prestar atenção, você vai ver que tanto para Abel quanto para Enoque, o que chama a atenção ao autor da epístola é que eles alcançaram testemunho. Abel alcançou o testemunho de que era justo, Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Tá? E lá no capítulo 5, verso 24 de Gênesis, diz assim: ele andou com Deus, Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Essa palavra andou, lá em Gênesis capítulo 5, verso 24, no hebraico, tá? É a tradução da palavra alak, que tem o significado de andar mesmo, traçar os passos. Mas, figurativamente falando, fala de um modo de ser, do estilo de vida,
de uma forma de agir. Então a gente percebe que Enoque se diferenciou da sua geração pelo seu jeito de ser, pela sua forma de agir, pelo estilo de vida que ele tinha. Tanto é que ele alcançou esse testemunho de que ele agradara a Deus. Hebreus 11, verso 5. E aí não se encontrou mais, não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. No terceiro exemplo, a gente tem, por exemplo, o exemplo de Noé. A atitude de fé de Noé salvou a sua família e condenou o mundo. O escritor de Hebreus diz que Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e diante disso, diante do aviso de Deus, ele temeu. O que é interessante na vida de Noé e no testemunho que o autor da epístola aos Hebreus faz sobre Noé, lá no verso 7, ele usa algumas expressões interessantes. No livro dos Hebreus, na epístola aos Hebreus 11, 7, ele diz assim, que Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Aí observe o primeiro verbo desse verso, ele temeu para a salvação da sua família. Segundo verbo, preparou a arca, a qual condenou, terceiro verbo, condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esse temeu é uma atitude de reverência, de respeito. Não era somente um medo do que poderia acontecer com Noé. Ele teve reverência e respeito por aquilo que Deus o revelou que aconteceria. Esse preparou a arca fala da obediência daquele homem. Mesmo crendo contra o improvável, como diz aqui o comentarista, ele passou a construir uma barca gigante, porque ele acreditava piamente naquilo que Deus havia revelado para ele. Ele preparou a atitude de obediência e ele condenou o mundo. Esse condenar aí fala do exemplo dele que tornou a maldade dos outros mais evidente e censurável. É por isso que ele condenou. A palavra no hebraico fala justamente disso, de um bom exemplo que torna a maldade dos outros evidente, censurável e totalmente reprovável. É por isso que Noé se destacou na sua geração. Então, esse feito herdeiro da justiça segundo a fé é outro ponto interessante também na história de Noé, porque ele recebeu as bênçãos que vêm para todos aqueles que agradam a Deus. Então, esse primeiro subponto aqui, desses heróis, aí a gente vira a página e vai ver mais um desses exemplos que são maravilhosos. O exemplo de Abraão, ele simplesmente é conhecido como pai da fé e amigo de Deus, né? Ele é conhecido como pai da fé e amigo de Deus. E aqui algumas das atitudes dele. Primeiro, ele, ao ser chamado, obedeceu. Depois, foi para uma terra onde ele não conhecia. Terceiro, habitou como peregrino na terra, porque ele morava muito bem em Ur dos Caldeus. Quarto, morou em cabanas. Quando Ur já tinha casas até de 2 andares, ele saiu de lá para andar em cabanas, morar em cabanas no deserto, esperou a cidade que tinha fundamentos, e por último ele ofereceu o seu unigênito. Através da sua fé, Abraão tornou-se pai de multidões. Então esse aqui é o que recebeu mais versículos na galeria dos heróis da fé, mostrando uma qualidade de fé interessante. Esses 4 exemplos aqui do primeiro subponto, ele gira muito na questão da qualidade da fé no que tange a fidelidade ao Senhor. A palavra fé é uma palavra polissêmica, tem muitos significados. E o que a gente pode identificar perfeitamente nesses quatro exemplos, em primeiro momento, é essa fidelidade. É esse jeito de ser que agradava ao Senhor. É essa forma de agir. Abraão, por exemplo, ofereceu seu filho. É claro que ele cria no improvável, no impossível, que Deus poderia restituir seu filho de volta. Mas esses homens mostravam um amor, uma fidelidade ao Senhor, que é de se chamar a atenção e que o professor pode muito bem abordar isso na sua classe, trazendo essa questão para os dias atuais, para os dias em que nós vivemos, ligando lá com Gálatas 5:22, a virtude do fruto do Espírito, a fé como fidelidade. Será que Deus pode contar com a gente? Né? Olhando para esses exemplos aqui, essa geração de hebreus que estava recebendo essa carta, eles estavam, lembre-se lá do contexto inicial, contexto histórico. Eles estavam sendo perseguidos, estavam com a sua fé com risco de diminuir, de esfriar.
E o autor traz esse exemplo aqui, esses exemplos para fortalecer a fé daqueles cristãos que estavam sofrendo perseguição. Então a gente vai para o segundo subponto, onde nós temos mais exemplos de heróis da fé. Aqui a gente vai falar sobre Sara, sobre Isaac, sobre Jacó e sobre José. No que diz respeito a Sara, é interessante que ela engravidou aos 90 anos, deu à luz fora da idade. Né? Além de ser uma mulher já envelhecida, ela ainda era estéril. E mesmo assim ela deu à luz a Isaac, que era o filho da promessa. Né? Hebreus 11:11 diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11:11. Então essa palavra virtude aí, ela fala de poder, né? De dunamis, a capacidade de ver obras maravilhosas acontecer, milagre. Aí sim a gente já passa a observar a fé como dom do Espírito. A fé sobrenatural, lá se eu não me engano, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, aquela fé que o ser humano tem de ver o impossível acontecer. Foi isso que aconteceu na vida de Sara, tá? Ela gerou a Isaac, o segundo exemplo desse subponto. Isaac, o filho de Abraão. Ele aprendeu com o pai da fé conquistar o impossível durante um tempo de escassez, habitando em terra estranha. Plantou, colheu 100 vezes mais, de Gênesis capítulo 26, versículo 12. Pela fé ele abençoou os seus filhos e futuras gerações. A gente vê aqui na vida de Isaac, ele abençoando Jacó e Esaú. Lá no capítulo 11, versículo 20 da epístola, diz assim: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante a coisas futuras. Né? Abençoar é proferir desejo de sucesso, de vitória, de proteção, de prosperidade. E Isaac, pela fé, ele viu à frente o futuro dos seus filhos. Né? E ele viu também, de uma certa forma, que Jacó herdaria, né, a terra das peregrinações que Deus havia dado a Abraão. A gente vê isso lá em Gênesis 28, versos 3 e 4, quando ele profere as bênçãos para Jacó, e ele diz que é Jacó que vai possuir as terras das peregrinações que Deus havia dado a Abraão. Tudo isso, irmãos, pela fé. Ele vendo o impossível, vendo algo que estava muito além do seu tempo. Quando a gente fala de Jacó, a gente vê um homem que, como o nosso comentarista faz aqui, faz essas observações, e ao longo da história bíblica a gente vê a história de Jacó. Ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, desejou primogenitura, roubou bênção de Esaú, mas apesar dos seus erros, eles aparecem em Jacó, Deus aparece a Jacó em Betel e eles fazem uma aliança, e Jacó tem o seu caráter mudado ali. Tudo isso é atitude de fé, mas o que a gente pode observar que o autor da epístola aos Hebreus fala, lá no capítulo 11, verso 21, sobre Jacó, ele diz assim, olha: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. É interessante que o autor da epístola aos Hebreus, quando fala de Jacó, ele cita esse momento da vida de Jacó, que Jacó abençoou os filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. E a isso nos remete, irmãos, lá a Gênesis 48, versos 11 e 12, quando Jacó abençoa José e seus filhos, Efraim e Manassés. E isso aconteceu depois de que Jacó chamou José e pediu para ser enterrado, sabe aonde? Junto dos seus pais, na terra prometida. Sabe o que isso significava? Que Jacó acreditava piamente que a terra que havia sido prometida a Abraão, um dia seria dado a todas as sua descendência. E ele queria estar lá. Nem que fosse os seus ossos, nem que fosse o seu corpo. Isso é uma atitude de fé. Isso é uma atitude de crença, de acreditar naquilo que ainda está por vir. Né? É isso que é interessante, essa ligação que o autor da epístola ele faz com os heróis da fé, com os exemplos do Antigo Testamento, trazendo para a sua realidade ali, fortalecendo a fé daqueles homens.
Ou seja, Jacó pede para ser enterrado, para quando morrer, não ser enterrado no Egito, ser enterrado lá junto de Abraão, de Isaac, porque ele sabe que aquela terra será dada a toda a sua posteridade. É interessante isso que ele fala sobre Jacó. Falando sobre José, um jovem, com cerca de 17 anos, chamado de sonhador mor, vendido pelos seus irmãos, caluniado pela patroa, esquecido na prisão por quem ele ajudou. 4:25, quando José morre e pede para que seus ossos sejam transportados para junto dos seus pais na terra prometida. Mais um que chegava ao final da sua vida, mas acreditava que a terra seria do seu povo e ele queria estar lá, também nem que fosse os seus ossos. Então a gente vê esse segundo subponto, exemplos também de Sara, Isaac, Jacó e José, de pessoas que acreditavam, que viam e que tinham certeza daquilo que eles poderiam receber. O terceiro subponto, alguns outros exemplos, Moisés, Josué, Raabe e alguns outros exemplos. Primeiro a gente falando sobre Moisés, é alguém que nasceu em tempo que era proibido nascer, Fala aqui, o comentarista faz alusão à perseguição às crianças do sexo masculino feitas pelos governadores do Egito naquela época. Já foi um milagre o seu nascimento, E é interessante que ele recusou, a gente vê isso lá falando sobre Moisés, lá no capítulos 24 ao 26, fala que Moisés, já quando adulto, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, e seus benefícios, que era estar ali no palácio, ser um príncipe. Ele deixou tudo aquilo porque ele queria estar justamente com o seu povo. Ele deixou o pecado ali que poderia dominar a sua vida para viver uma vida de miséria, vamos dizer assim, de escravidão com o seu povo, mas esperando a vitória na sua bênção futura. Isso não deixa de ser uma atitude de fidelidade também, a fé nessa sua vertente, nesse seu lado, no lado da fidelidade ao Senhor. Falando sobre Josué, assistente de Moisés, é um moço que não se apartava da tenda, se tornou general de Moisés, seu sucessor, mas apesar de uma experiência muito grande em relação à guerra, ele viu também o impossível ali quando as muralhas de Jericó caíram, muralhas intransponíveis muito grandes. E a palavra de Deus diz aqui que ele teve uma experiência com Deus indescritível, quando ele encontra o príncipe do exército do Senhor, e ali aquele ser, ele pergunta se aquele ser está do lado dele ou dos seus lados adversários, aquele ser diz que ele deveria descalçar as sandálias, e ele adora aquele ser, e aquele ser não rejeita a adoração. Isso aí fica muito bem claro, os teólogos chamarem isso de cristofania, uma manifestação da segunda pessoa da Trindade na primeira aliança. O final da história a gente já sabe. Eles foram para a batalha e a muralha de Jericó caiu, e Josué, apesar de não ter seu nome ser nominalmente citado, mas o acontecimento em si nos remete à pessoa de Josué, alguém também cheio de fé. Pela fé conseguiu essas vitórias. Raabe, esse também é um exemplo bem interessante. É a mulher mencionada na genealogia do Senhor Jesus Cristo e na galeria dos heróis da fé. Juntamente com Sara, é a única mulher que faz parte desses dois momentos, da genealogia de Jesus e na galeria dos heróis da fé. E o que mais é intrigante é que ela encerra essas citações diretas, enquanto o escritor diz que faltaria tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Davi, de Samuel e de profetas das quais o mundo não era digno. E o que é interessante é que Raabe, ela reconheceu, como ele diz aqui no final, o Deus de Israel como o único Deus. Ela escondeu os espias e ela intercedeu por sua família. Falando sobre Raabe, Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Tá? É interessante que o testemunho que Raabe dá do Deus de Israel, lá em Josué capítulo 2, versículo 11, ela diz assim: olha, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Essa mulher foi tocada de uma forma toda especial, numa terra pagã, no meio de um povo pagão. Aquela pagã meretriz creu que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro.
E Tiago, capítulo 2, verso 25, diz que ela foi justificada pelas suas obras. Ou seja, ela não somente falou que acreditava, mas ela fez alguma coisa. E aí a gente vê mais uma qualidade da fé, mais um lado da fé. A fé viva. É a fé viva, não é aquela fé que fica somente nas palavras. Eu acredito em Deus. Os demônios também acreditam e tremem. Mas essa fé viva, essa fé em Deus faz com que eu faça alguma coisa, que eu tome uma atitude, que eu demonstre que eu sou salvo na pessoa de Jesus. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Raabe, porque ela escondeu aqueles espias ali, e depois acolheu, escondeu, e depois fez com que eles saíssem por outro caminho, ao contrário dos que os seus perseguidores tomaram. E aí ela pede, pede clemência pela sua família, e o final da história de Raabe a gente já conhece. Ela também obedeceu. Ela obedeceu porque ela deixou aquela fita vermelha na janela, dando sinal de que ali havia alguém que eles deveriam tomar cuidado quando eles fossem atacar a cidade ali. Então, é mais um exemplo aqui de alguém que creu, A gente pode até ver uma fé salvífica aqui, uma fé como fidelidade também, porque ela não denunciou aqueles homens, e uma fé viva, porque ela fez alguma coisa para ajudá-los. Agora, interessante, esses exemplos, para que a gente possa edificar cada vez mais a nossa fé. Amém? Esses foram os exemplos da fé que a gente viu no segundo ponto. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó e José, Moisés, Josué, Raabe e alguns outros que não estão aqui citados e que não tiveram um final de vida tão bem quanto esses aqui, mas não negaram ao seu Senhor e persistiram na fé em seu Deus. Amém? Nós vamos ouvir agora o nosso pastor, o pastor Aldo. Ele vai fazer a apresentação do terceiro ponto da nossa lição, em nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor. Quero primeiramente dizer que é uma honra estar aqui, com muita satisfação estou aqui com os irmãos na congregação da Monte Sião, com o nosso pastor Paulo Neves, o nosso coordenador Evandro, e que bom estar aqui, é uma honra. Vamos mergulhar na palavra de Deus, Grupo B2, e a nossa lição agora para fechar é a terceira parte da nossa lição, lição de número 8, e estamos falando do capítulo 11 do livro de Hebreus. E que maravilha, irmão? Que coisa linda! Nossos irmãos já discorreram com muita propriedade sobre os primeiros versos do capítulo 11, e falando sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E olha como é maravilhoso que o escritor dos Hebreus, ele faz essa ponte, e nós estamos estudando o livro de Hebreus, e como é magnífico, essa ponte que o escritor de Hebreus faz do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, a luz do Novo Testamento, Então vamos sem demora, a terceira parte da lição, para nós fecharmos a nossa lição, fala sobre a herança da fé, e nós estamos falando de fé, Porque sem fé é impossível agradar a Deus, E qual é essa herança da fé? Acompanhem lá, irmãos, no capítulo 11, o verso 33 e verso 34, o nosso coordenador Evandro falou dos versos anteriores, e o escritor, ele vai citando, os heróis da fé na galeria, ele vai falando de Josué, ele vai falando de vários heróis, ele vai pontuando o nome. Mas quando ele chega aqui já no final do capítulo 11, e tem muitos outros heróis na fé, que perseveraram na fé, que acreditaram mesmo sem ver. Mas aí, o escritor aos Hebreus diz assim, no verso 33, e eu queria destacar também, no verso 32, ele diz assim, o que direi? Direi muito mais coisas, quer dizer, existe muito mais heróis, mas vai faltar tempo, Ele diz aí, se você acompanhar, o verso 32, O verso 34, ali em cima, ele vai dizer que vai faltar tempo, porque são muitos heróis, aqueles que acreditaram, que depositaram a fé em Deus e venceram. Então, qual é essa herança? Primeiro tópico da última parte, que é a terceira parte. Venceram pela fé, Verso 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões,
né? Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então veja, o escritor, ele vem pontuando os heróis. Quando chega aqui, ele diz assim, tem muitos mais heróis. E aí ele vai colocar no coletivo vários outros irmãos nossos da antiguidade que também tiveram fé e venceram. Então, uma das heranças da fé aqui, o nosso comentarista pontua, do primeiro tópico da terceira parte, é vencer, a vitória. A fé, ela está ligada à vitória. Todos aqueles que tiveram fé em Deus, depositaram sua fé em Deus, eles, consequentemente, foram vitoriosos. E aí não aparece na galeria, não foram pontuados na galeria, nos versículos anteriores, mas nós sabemos muito bem desses homens, né? O nosso comentarista, ele traz alguns desses homens que têm essas características que o escritor dos Hebreus fala aqui, como, por exemplo, Gideão, que acreditou que ele estava sendo cercado pelos exércitos ali, mas ele acreditou em Deus. Deus escolheu ele se prontificou pela fé. E ele venceu com um grande exército cercando ele. Mesmo assim, ele acreditou em Deus. E com apenas 300 pessoas, veja, irmãos, 300 pessoas, nós que estudamos a palavra de Deus sabemos muito bem disso. 300 pessoas, Gideão acreditou em Deus e venceu um exército todo, irmãos, com os 300 valentes, né? E ele está aqui, porque aqui o escritor fala nessas características dele. Fala também de Daniel. Por quê? Porque Daniel foi lançado na cova dos leões e ali ele creu em Deus. Teve fé no seu Deus. E ali os leões não puderam fazer nada com ele. Ele não está citado aqui, mas as características aqui no final do capítulo falam dele, né? Josafá, que enfrentou uma batalha terrível contra o seu reino, e aí teve fé em Deus. E o incrível aconteceu, por quê? Porque ele colocou uma tropa bem na frente de músicos. Olha só que interessante. Por quê? Porque acreditou na promessa de Deus, acreditou em Deus. E aí, o que aconteceu? Foi vencedor. Isso significa, irmãos, que a fé está totalmente atrelada à vitória. Quando nós acreditamos em Deus, quando nós depositamos a nossa fé em Deus, a vitória vem, a vitória acontece. Mais um aqui, depois de Daniel, que o nosso comentarista fala sobre Misael, Ananias e Azarias, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, que o escritor aos Hebreus, ele diz que, né, eles passaram pelas chamas e as chamas não queimaram eles. Quem são esses? É claro que nós sabemos que são nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque acreditaram, não se curvaram às imagens de escultura, né? O rei furioso, nós sabemos bem essa história, né? Disse que ia lançar ele nas chamas, no fogo, mas mesmo assim eles tiveram fé em Deus. Eles disseram, olha, sabe Deus, que o que você quiser fazer conosco, mas nós temos fé no nosso Deus. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E o que aconteceu? Aconteceu vitória na vida deles. Por quê? Porque tiveram fé. Então, olha, irmãos, esse capítulo 11 é um capítulo maravilhoso, que fala em acreditar em Deus, que fala em depositar a fé em Deus. E quando a gente faz isso, há uma herança, há uma consequência. E a consequência é vitória, é a bênção de Deus na nossa vida, né? Vamos agora para o subtópico 2 dessa terceira parte da nossa lição. E o segundo tópico vai falar sobre alguns não alcançaram a promessa, né? Não alcançaram as promessas. Aí você me pergunta, mas pastor Aldo, você acabou de dizer que eles foram abençoados, foram vitoriosos. Sim, mas nós temos que ver qual é essa promessa que o escritor de Hebreus está falando aqui. Vamos ler o versículo 39 do capítulo 11 de Hebreus. Diz assim, ora, todos estes que obedeceram, obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Veja que cada um dos heróis da fé na galeria e os outros que entraram aqui no final como o coletivo que o escritor falou, eles tiveram as suas vitórias, eles cumpriram os seus propósitos, porque
tiveram a fé em Deus, acreditaram e cumpriram o seu propósito diante de Deus e foram vitoriosos. Mas quando o nosso escritor aqui, dos Hebreus, vai falar que eles não obtiveram a promessa, essa promessa aqui é uma promessa que ainda está em evidência nas nossas vidas, né? O nosso comentarista fala até que aquela célebre frase, né? Quem tem promessa de Deus morre. E olha, e nós vemos aqui um exemplo que isso é muito importante, irmãos. Isso é muito sério, nós precisamos atentar para isso. Pode morrer alguém que tem promessa? Pode. Por quê? Porque Moisés recebeu uma promessa, mas no meio do caminho ele prevaricou. O que é isso? Ele saiu do propósito de Deus. E era para ele entrar na terra prometida, mas ele não entrou. No entanto, ele contemplou a vitória dele, ele cumpriu o propósito dele e a sua descendência entrou, aqueles que obedeceram, aqueles que permaneceram firmes no propósito. Então vejam, todos nós, irmãos, com fé em Deus temos um propósito, mas devemos estar na direção de Deus e estar no propósito de Deus. Deus tem vitória através da fé para nossas vidas, mas nós precisamos estar no propósito de Deus. E a vitória de Moisés aconteceu porque viu a terra prometida, a sua posteridade tomou posse da terra prometida e a vitória aconteceu na vida dele. No entanto, as promessas de Deus são muito maiores. E quando o escritor de Hebreus fala aqui que esses heróis do passado que usaram a fé foram vitoriosos, não alcançaram uma promessa, essa promessa aqui que ele está falando é a promessa que ainda está em evidência, que estava em evidência também na época, e eles não conseguiram alcançar essa aqui, porque essa promessa, ela está falando sobre o advento de Cristo Jesus. E nós sabemos que os nossos irmãos, os nossos heróis da fé da antiguidade, não chegaram a ver o nascimento de Cristo. Então essa promessa eles não conseguiram alcançar, mas creram, mas tiveram fé, mas fizeram parte da história. Como é lindo a gente ver desde o início, né, da galeria, daí do capítulo 11, ele vai falar desde o início lá de Gênesis, os primeiros heróis, Abel e Abraão, e todos é como um alvorecer. E até um exemplo interessante, eu quero deixar para os irmãos essa dica, que você pode dar esse exemplo, uma comparação muito interessante para os seus alunos dessa última parte da lição. Esse capítulo 11 de Hebreus é como se fosse o início de um dia. E aí nós estamos falando num dia escatológico. O que é isso? Quando inicia lá com Abel, é como se fosse assim a madrugada, depois da meia-noite está começando o início da jornada da humanidade. E aí as sombras, a escuridão e todos os heróis da fé são tipos e antítipos daquilo que iria acontecer no futuro deles, que era o quê? A promessa de Cristo, o nascimento de Cristo, que viria a libertar o povo, não apenas de uma nação, como o povo de Israel queria, mas libertar toda a humanidade. E aí vem o alvorecer, né? E aí quando chega às 6 da manhã, é uma comparação, quando chega às 6 da manhã, que vem clarear, é justamente o cumprimento da promessa do nascimento de Cristo. E aí que Cristo nasce, e aí vem a luz, lança a luz sobre o Antigo Testamento. Aí as coisas do Antigo Testamento eram só sombras daquilo que vinha acontecer. Então, essa promessa que o escritor de Hebreus está falando aqui, é a promessa do nascimento de Cristo, que os escritores, que os nossos heróis, eles não alcançaram, não viram o nascimento de Cristo. Então, essa promessa, os heróis da fé não alcançaram. Mas nós sabemos que aconteceu. Quer dizer, a promessa de Deus aconteceu, Cristo nasceu, os nossos heróis não viram, mas aconteceu, né? Aí nós passamos para o terceiro e último tópico da nossa lição para encerrar, né? Com chave de ouro, ainda fazendo alusão à promessa, né? Mais uma herança da fé. Tópico 3, e o último tópico da nossa lição, é o versículo 40. Olha aí o versículo 40 do capítulo 11 de Hebreus. Diz assim: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, olha aí, Deus tinha coisa superior para nós. Quem é esse nós que o escritor está falando?
Nós somos os gentios, que não nascemos do povo hebreu, que não temos sangue judeu. Então, esse é o nós. Quer dizer, olha, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, né? Para que eles, quem? Eles, os heróis da fé, os guerreiros da fé lá do passado, né? Sem nós, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quer dizer, não alcançaram a promessa de ver o Messias na vida dele. Por quê? Porque faltava alguma coisa. E quem faltava? Era eu, era você, meu irmão. Para vermos a promessa, o nascimento de Cristo. Então, sem nós, eles não foram aperfeiçoados. É como se Deus apertasse ali a tecla pause, né? Opa, vou apertar a tecla pause aqui. Não vai ser completo, né, a promessa para os nossos antigos irmãos na fé, os heróis, porque ainda precisa entrar aqui as pessoas, né, para se cumprir a promessa total. E quem eram essas pessoas? Sou eu e é você, meu querido irmão. Né? Então, o versículo 40 diz justamente isso. Eles, os nossos heróis da fé, né, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Eles, os heróis da fé, né, e eles, sem nós, eles não puderam ser aperfeiçoados. Quer dizer, não se cumpriu a promessa. E qual é essa promessa? A vinda de Cristo e a grande esperança. Qual é a grande esperança? A volta do Messias. Cristo novamente vir, que é a parousia, né? A palavra é parousia, a gente é paroxítona, né? A gente do português é meio paroxítona, mas pode ser pronunciada como parósia, né? Ou parousia. O que é isso, irmão Aldo, que você está falando? Isso é o retorno de Cristo, quando Cristo vem buscar a sua igreja eleita e vai recebê-la nos céus. Isso significa o quê, irmão? Arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. É o ápice completo da promessa de Deus. Aí eu digo aos irmãos, os antigos heróis que acreditaram pela fé alcançaram? Não, porque o evento ainda não aconteceu. E nós, irmãos, assim como os heróis da fé, temos também que entrar nessa galeria. Acreditar que vai acontecer, porque assim como aconteceu, o Messias vinha a essa terra e se cumpriu a promessa na vida dos hebreus, assim também na igreja vai se cumprir o retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja. E como vamos alcançar, irmãos, essa promessa, essa perfeição? Através da fé. É a nossa herança, é através da fé, irmãos. É isso que nosso escritor aos Hebreus está falando aqui, fechando com chave de ouro. Viu? E a aplicação pessoal diz assim, olha, irmãos, realmente, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Vamos seguir o exemplo dos heróis que acreditaram, mesmo sem ver, tiveram fé, viver por fé, conquistar por fé, estar em comunhão com Deus pela fé. É só através da fé que nós vamos conquistar o impossível. É só através da fé que você vai ser salvo. É só através da fé que você vai ser arrebatado no dia do arrebatamento, para que se cumpra isso na sua vida. E os propósitos de Deus na sua vida também é através da fé. Então, meus queridos, nós encerramos aqui a lição de número 8. Quero agradecer ao pastor Paulo Neves, da congregação daqui da Monte Sião, ao nosso coordenador também da EBD da Monte Sião, nosso irmão Evandro. Estamos à disposição, estamos ali na congregação do Catalina com o nosso pastor coordenador Renato, quero mandar um abraço a eles e aos irmãos de lá. A coordenação do Bengui 2 está, né, ativa, estamos aí comemorando, né, a nossa Escola Bíblica Dominical, estamos aí na semana, não é isso, do Congresso de Estudos Bíblicos. Estamos aqui, agradecer o pastor Paulo, viu? Vamos andar por fé, de fé em fé. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Pastor Paulo. Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD você também. Vem! Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe Paz, a todos. Amém.